Hip hip aí, meninos e meninas, começando mais uma edição do podcast Podástico aqui pelas Coisas do Sol. Você encontra esse podcast nas plataformas digitais, também no nosso YouTube do Sol TV. O Podástico, nessa temporada, está entrevistando pessoas. Hoje eu estou em dupla aqui para entrevistar Digolá, Ana Morena. Olá, como vamos? Pois é, estamos em dupla aqui para entrevistar uma figura extraordinária, como diz aqui o LED aqui, a cola, né? Olá, Marilande Brito, nossa secretária extraordinária de Cultura do RN. Diga olá, amiga, pra gente conversar sobre esse extraordinário aí primeiro. Olá, Foco, olá, Ana, olá todo mundo. Estou muito feliz em estar aqui, a gente está conversando sobre cultura. E extraordinária ser entrevistada por vocês dois, de uma vez, os dois de uma vez. Só chiquérrimos todos nós, então, aqui. É isso. Ô, Fátima, vamos tirar esse nome extraordinário daqui, né? Porque isso já tem 3 mandatos de governo, eu acho, né, amiga? Porque acho que Isaura Rosado já era secretária extraordinária, né? O que é que falta para ser só secretária de Cultura do RN? Qual é o... Só falta um monte de coisa, inclusive orçamento. Mas não, a gente está num caminho bom. Então é importante até colocar, né? Para quem não entende, o extraordinária é porque a governadora sanciona uma pessoa, ela decreta, coloca através de decreto que existe uma secretária extraordinária. Não está dentro da lista de secretários oficiais, mas a intenção é que essa secretária extraordinária justamente caminhe para montar uma secretaria de fato. Uhum. E aí, esse caminho a gente está fazendo. Existe um projeto de lei que a gente está nos ajustes finais com o Gabinete Civil, que vai para a Assembleia para os deputados votarem. Mas, no paralelo, é mais do que um documento. É a gente entender, por exemplo, para fazer esse documento, a gente estudou todas as secretarias de cultura que tem no país, vimos aquilo que se adequa à nossa realidade, né? Entendendo também, colocando lá o nosso sistema de cultura, que a gente não tem até hoje, né? Então, conselho, plano, fundo, que é política pública, percebendo também qual é o papel da fundação, que fica na fundação, que vai para a secretaria. Esse documento, a gente, inclusive, tem, né, reunião essa semana com o grupo de trabalho do Gabinete Civil, que tem os ajustes também de normas, decretos, tipo a ABNT das questões legais. Para poder criar a secretaria, para poder... Isso. Ir criando a secretaria, né? É um documento, mas no paralelo são várias reuniões com secretaria de planejamento, de administração, porque não é só criar a secretaria. Por isso que em vários momentos não se saiu de extraordinária. É porque de onde virá o dinheiro para essa secretaria? Sim. E as pessoas para essa secretaria? Então tem sido um ano de construção mesmo, onde a gente está vendo de fato de onde, né, negociando com o governo, um orçamento para uma secretaria nova, a implementação do fundo de fato também, para que a secretaria venha com isso também, né? E desde os lugares, quando eu cheguei lá como secretária extraordinária, eu fui para a Fundação José Augusto, mas eu sabia que depois iria um gestor para a Fundação José Augusto. Então, qual é a cadeira, então, exatamente, que a gente mesa, fica? Qual é a sala que eu fico? Só para explicar o fluxo para quem é leigo no assunto, a Fundação José Augusto, aqui no estado do RN, faz o papel de Fundação de Cultura, né? De Secretaria de Cultura, mas não é em si uma secretaria, mas gere os equipamentos culturais do estado e tudo mais. E agora está se criando esse lugar que é da própria secretaria em si, com a fundação ali aportando, ajudando, né? Também sendo um lugar até de captação de recursos, né? Isso. Como é uma fundação, ela tem esse papel de gerenciar recursos, né? E tudo mais. Isso. Só para as pessoas entenderem o bololô que é a coisa da administração pública, né, amiga? Estamos numa transição, né, entre existir, mas eu acredito de fato que isso vai acontecer, deixar de ser historicamente uma secretária extraordinária para virar uma secretaria de fato. Eu acho que a gente está num caminho no paralelo. Tenho aproveitado esse tempo para sempre que possível também conversar com os deputados, porque passa pela votação dos deputados. Então, vai chegar um projeto de lei para vocês. É importante que a cultura aconteça enquanto secretaria. Sim, então a construção diversas lá dentro razões. Para isso acontecer exatamente. Também. Porque não basta o projeto de lei ir para lá, ela tem que passar pelos deputados e, além disso, a gente tem que ter respostas como de onde virão as pessoas, de onde virá o orçamento. Então, é muita coisa que tem que se construindo nesse paralelo. E eu acho que é uma coisa, assim, nesse ponto de vista, eu acho que Fátima acertou muito em te colocar lá, porque você é uma gestora.
né? Você é uma pessoa que entende dos paranauê, desse sistema. Às vezes a gente fala muito, tem muitos artistas, né, que ocupam esses lugares em alguns estados e municípios de secretaria, mas eu acho que para se criar uma secretaria, né, de dentro, né, porque a gente precisa estar dentro desses mecanismos, dessas plataformas, eu acho que é fundamental ser uma pessoa que entenda essa parte burocrática, essa parte jurídica, legal, porque é muito complexo, né? É muito cheio. A gente estava conversando antes de começar aqui, como se é preciso ter calma, ter paciência, porque tem trâmites lentos que precisam... Muitos ritos, né? Muitos ritos, né? para a gente chegar, né, numa secretaria, até para não fazer mal feito e aí ter que começar de novo, até não funcionar, né? É um rolê. Eu acho que isso é uma coisa legal de você estar nesse lugar. Porque você é uma pessoa que já tem uma experiência, apesar de de estar nessa gestão pública. Acho que fazia um tempo que você não estava, mas você já foi de gestão pública, né? Fala um pouquinho dessa tua experiência, inclusive. Não, deixa eu puxar o fio inicial. Peraí, você vai. falou que ela tem formação, que tem, né? Sim, que tem... exato. Vamos falar voltar sobre nos anos 90. Vamos lá. Voltar nos anos 90. Eu gostaria de voltar antes, que eu soube aqui que ela foi Miss Mirim. Como é isto? Quantas coisas também. João Câmara, não era Mirim, não. Já era. Gente, já ela já era jovem. Adolescente. Eu sabia o que eu tava fazendo. Eita! Você foi Miss João Câmara, foi isso? Foi. Minha gente! Esquece essa coisa, ela foi um monte de coisa incrível, muito impressionante. Esquece, ela foi Miss João Câmara. Tem esses cortes, né, dos podcasts e tal. Esse é um corte, né? Eu acho. Nossa secretária foi ex-Miss, não, porque não tem ex, né? Uma vez Miss, sempre Miss, né? Exatamente. Não, mas vamos Amiga, falar agora falando dessa coisa de formação, né? Você é formado em jornalismo, a gente foi companheiro de sala ali em alguns momentos. Eu estava ali no curso de Ciências Contábeis, para quem conhece a UFRN. Não sei se agora mas nós éramos vizinhos de prédio ali. E eu não tinha nenhum amigo no curso de Contábeis e todos os meus amigos estavam no curso de jornalismo. E aí eu, por um momento, quis rumar de um para o outro. Nunca me formei em nenhum e nem outro. Mas estudei no departamento de jornalismo um tempo. E você saiu de lá, né? É o seu curso matriz, é o curso de jornalismo, né? Sim. Eu me formei em Comunicação Social e Jornalismo pela UFRN. Eu gostava da comunicação, não sabia ainda para que área iria exatamente. Eu trabalhava... justamente por essa coisa de ser Miss, foi o que me levou a fazer muitos comerciais e coisas do tipo. Então, aprendi e foi o que me levou para o audiovisual, de fato. Foi lá onde, por exemplo, eu reencontrei Fábio de Silva, porque nossos pais eram amigos. E então, a gente conviveu criança e, de repente, eu fui na produtora e ele estava lá. E aí, a gente lembrou de onde se conhecia. E, através dessas gravações, eu chegava antes, ficava observando. Eu disse, caramba, é pelo audiovisual que eu quero ir. E fui estudar na UFRN, e lá fui estagiar na TVU e fui indo para o audiovisual por aí. Só lembrando que nessa época não tinha essa divisão que tem agora, né? Sim. Que tem rádio e TV, Isso. não sei o que lá. Hoje tem 2, 3 tipos de divisões dentro do jornalismo, Parece né? que não tem mais, não, tô citando, eu não sei nem o que tem, mas assim, não é como é nessa época era só... audiovisual, publicidade, comunicação social audiovisual, comunicação social, publicidade, comunicação social, jornalismo. Isso, né? nessa época não tinha nada disso. Era um curso de jornalismo só, você ali dentro tinha que achar o seu flow de onde você queria ir, né? Ela citou o Fábio Silva, que é das sumidades do audiovisual aqui de Natal, né? Uma figura chave do audiovisual aqui. Que acabou de passar no concurso para professor efetivo do IFB. Olha. Então, o campus que eu ajudei a montar lá no interior, né, do Distrito Federal, em Recanto das Emas, é um lugar periférico. Ele acabou de passar no concurso. A ICATS, que é Catarina Katz Dolan, que é daqui de Natal, também está lá. Então, quanta roda a gente gira uma roda e nem sabe. Então, faz poucos dias, ele mudou para Brasília e, efetivamente, agora é um professor contínuo do Instituto Federal de Brasília. Demais. Essa coisa que você falou do jornalismo, do audiovisual, foi onde você se aprimorou, né, amiga? Assim, é onde, não sei se mestrados ou coisas desse tipo. Como foi a sua carreira nessa área, assim? Tô falando primeiro dessa área, digamos, de maturação desse projeto do audiovisual, né? Que você disse que começou como Miss, foi para a universidade por conta desse, né, desse pequeno fluxo, né? De fazer comercial, ficar ali, entender o universo da televisão. Sim. E estudar. Quando você saiu da UFRN, você não parou de estudar, continuou estudando
E acho que talvez continue até agora. Continue estudando até agora, É. porque como professora a gente sempre tem que continuar estudando, né? Mas sim, eu me formei em jornalismo pela UFRN e fui atuar mesmo na área de audiovisual, fui para a TV Potengi, depois para a TV Ponta Negra. E lá na TV Ponta Negra eu gostava de fazer as matérias especiais, as matérias que eram grandes. Aí Milton, que era editor, me chamava de Marilenda, porque falava que tudo tinha que ser explicado. Aquela matéria de 1 minuto não me interessava. E aí eu entendi que era documentário, porque eu gostava da vida real, de retratar isso. Comecei a fazer documentário, trabalhando com produtora. Fui morar em Campinas, né? Até então era casada com o Paulinho, meu ex-companheiro, que hoje é um grande amigo, que passou por diversas questões e foi para Campinas para tratar de dependência química. Como companheira, eu fui com ele e fui entendendo qual era o meu papel nisso tudo e fui observar lá e vi que era muito forte essa área do documentário, de audiovisual, e decidi, né, tentar essa porta lá e deu certo. Acabei fazendo mestrado na Unicamp também. E até o casamento acabou antes do mestrado, mas para ele foi a porta que me levou e foi um lugar que mudou muito a minha vida. E Campinas é a cidade das dores e prazeres, me trouxe uma coisa muito importante, que foi o mestrado, mas do ponto de vista emocional, me trouxe também muito entendimento do que é recomeçar. Você ficou por lá para terminar o mestrado? Assim, Sim, fiquei por lá, inclusive na casa de amigos que me acolheram, porque emocionalmente, financeiramente, foi uma parte muito complicada da vida. Inclusive, eu falo muito isso para os meus alunos. Tem hora que parece que a coisa está complexa, mas olha para frente e dá certo que vai. E aí terminei o mestrado. Foi difícil entrar. A Unicamp é uma universidade muito concorrida, então consegui fazer isso, terminei o mestrado em multimeio cinema. E era sobre Revelando os Brasis, um filme que eu tinha feito através de projeto do governo federal. Eu me considero também fruto de política pública, porque as minhas principais experiências, quando eu decidi sair da TV para o documentário, foi a política pública que me permitiu fazer isso. Foi ter sido selecionada pelo Revelando os Brasis para fazer um filme. A partir disso, eu fui estudar o que era esse processo de filmes produzidos em pequenas comunidades. Depois, teve o edital Doc TV, que é do governo federal também, que aí, juntamente com o Fábio de Silva, a gente foi selecionado aqui no Rio Grande do Norte. E, no paralelo, eu estava em Campinas trabalhando para produtoras de vídeos, fazendo roteiro, direção e coisas do tipo. Acabo também que há muito tempo que, por uma questão até de convicção, de acreditar no ser humano que ela é, de Fátima Bezerra, paro tudo nos momentos, faço a direção dos programas eleitorais dela também. Você trabalhou em campanhas de Fátima no passado? Desde que ela é deputada federal. É verdade. E é uma convicção mesmo. Eu paro tudo para fazer tem isso. Amiga, um pouco? Você acha que tem isso, assim? No seu caso, tá claro que tem, assim. Mas eu estava recentemente com um amigo em Portugal que é publicitário e está morando lá. E ele dizendo como é desafiador, às vezes, você receber... A campanha política tem isso, né? Você é um bom profissional, as pessoas têm mais dinheiro, querem que você faça aquilo, mas às vezes não é o que você pensa sobre política, assim, né? É um lugar muito esquisito, assim, da qual eu acho que eu não sei se eu conseguiria estar, assim. Você falou que não foi o seu caso, mas rola essa parada? Como é que funciona? Sim, eu particularmente, eu sou uma pessoa que tive muitos desafios ao longo da vida, mas eu me sinto de verdade muito abençoada pelas possibilidades que eu tenho. Então, enquanto começo de carreira de jornalismo, eu fiz várias coisas. Fiz documentário para várias prefeituras, e aí com o tempo você vai se entendendo nesse sistema. E fui vendo que a minha convicção era mais esquerda e consegui entrar nesse fluxo. Em algum momento fiz outros trabalhos, em outros momentos também, até quando Fátima, as candidaturas dela de prefeita não estava aqui, estava fazendo em outros lugares, até que pelo nível profissional que eu consegui escolher estar sempre dentro do mesmo lugar. E quando eu virei professora do IF, virou uma opção mesmo, porque eu já não tinha obrigação profissional, virou... Não tinha um aporte financeiro, já não era... Eu vou para lá e vou fazer... É sobre isso. Então, todo esse universo, cada coisa me deu algo. Então, trabalhar em campanha é trabalhar com rapidez, é trabalhar
com muita paciência, é trabalhar no extremo de noites viradas e você ter que tomar decisões. A gente está falando trabalhar em campanha do PT significa fazer tudo isso com pouca grana também, é uma criatividade. Então, acho que cada lugar desse de experiência profissional levou a juntar essa questão toda e está aqui hoje, né, nesse papel que eu não imaginava. Uma coisa que eu não entendi, que não ficou claro, você estava na frente, você era repórter quando você estava no SBT e na Potengi, ou você estava na produção? Fazia as duas coisas. Eu fazia também. reportagem e coordenava pauta. Então, eu Aquele tinha caminho, hora né? que tava Miss, na rua. repórter de TV. A gente já viu isso por aí, né? Olha, a gente tira onda com ser Miss, mas Miss abre muitas portas. Mas eu acho que esses... a gente tira onda porque a gente fica brincando, mas eu acho faço que isso mesmo, ainda eu mais tiro para nessas, vamos dizer assim... quanto mais no interior, né? Quanto mais sem possibilidades. Hoje em dia está muito melhor, mas se você pensar no machismo que a gente tem no interior dos estados, bom, tem em todo canto, mas Sim. que é muito mais forte. E é uma possibilidade para uma mulher, uma menina, poder sair, né, daquele destacar ali, se né? destacar, sair daquele lugar onde sempre colocam ela pode viajar, ela pode interagir com outras pessoas, pode vivenciar coisas que jamais ela poderia dentro daquele escopo lá que é colocado. Você voltou de Campinas já para a IFRN ou você passou... Porque eu acho muito interessante... Fui para a Fundação José Augusto. Eu vim de Campinas para vir para Natal e vim fazer assessoria de imprensa da Fundação José Augusto. Eu fiquei lá 4 anos. Peraí, Campinas, Fundação José Augusto. Eu acho uma das coisas mais legais da sua biografia é o trabalho que você realizou dentro da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Sim. Né? Como é que você foi parar nesse lugar? Porque audiovisual e tal, e de repente você virou uma pessoa que a gente, quando tem alguma questão ou quando quer pesquisar, você é uma referência nesse assunto, né? Dentro desse universo profissional foi TV Ponta Negra, aí fui fazer mestrado, trabalhar em produtoras em Campinas, aí voltei para cá, fiquei na Fundação José Augusto. Depois fui trabalhar para o Banco Mundial, na parte de comunicação na Secretaria de Meio Ambiente. Com isso, fui fazer o concurso para professora do IFRN, passei no IFRN. E nesse período que eu estava no IFRN, em algum momento, teve a possibilidade, eu fiz a TEIA, né? Fui produtora executiva da TEIA da Diversidade. Nossa, que foi aqui em 2014, ali, né? Algo muito grande Só que a gente fazer. Senão as duas passam batidas. A TEIA foi um encontro de pontos de cultura, né? Uma das principais 2014. políticas públicas do governo Lula na primeira gestão e na segunda também, coordenadas pelo Juca Ferreira, pelo Gil, depois mudou, mas basicamente criado nesse ambiente. E a TEIA era uma das coisas mais interessantes, porque juntava esses pontos de cultura no mesmo lugar. 4.500 pessoas aqui. Alimentando café. Foi aqui em Natal, né? Foi aqui em Natal. Sim. Ações em vários lugares da cidade. Era muita coisa, gente. Sim, mas só para não sair do assunto, como foi que você foi parar lá na secretaria? E aí, depois da TEIA, o pessoal do Ministério da Cultura me convidou para ir para o Ministério da Cultura continuar alguns trabalhos lá também. E conversando com a Fátima Bezerra, eu comentei com ela, menina, foi convidada para o Ministério da Cultura, que legal, trabalhar com audiovisual, que incrível, que possibilidade de gestão. E ela, tem um amigo, que é o Antônio José, que é o secretário nacional da Pessoa com Deficiência, que está precisando muito de alguém na comunicação. E eu acho que você faria um ótimo trabalho junto com ele, né? Você é criativa. E ela dentro do MINC, essa secretaria dentro do MINC. Não, é do Direitos Humanos. Sim, entendi. E aí, eu conversando aí com a Fátima, eu falei, mas poxa, eu vou pra MINC, cultura, né? Eu vou pro MINC. E aí, eu tava em São Paulo, em algum congresso, e o Antônio José estava em São Paulo também. A Fátima falou, vai conversar com ele, pelo menos para ver um perfil de pessoa que você ajudaria ele a compor. Mas você deveria ir trabalhar com ele, porque é uma causa muito interessante. E aí fui encontrá-lo, e aí ele explicou que é uma secretaria, a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, ela é basicamente uma secretaria de articulação. Ela não tem um grande orçamento, mas ela articula para que a pessoa com deficiência, em todas as esferas, na saúde, na educação, na cultura, tenha políticas públicas. Sim. Então, tem esse programa que é o Viver Sem Limite, que na época era muito grande, que agora retomou também, é muito importante para as pessoas com deficiência. Esse programa Viver Sem Limite, que foi
começou com Lula, foi para Dilma, e agora o Antônio José, ele está lá de novo na coordenação da pessoa com deficiência, não como secretário, mas numa coordenação responsável por esse programa, que vê cada ministério, olha, ok, onde é que a pessoa com deficiência entra aqui? Sim. No Ministério da Habitação, por exemplo, vai ter Minha Casa Minha Vida, quantas são para cadeirantes, quantas casas são adaptadas? Na educação, lutar para que nenhuma pessoa com deficiência seja negada na escola, porque hoje tem uma lei, a escola não pode dizer, eu não tenho uma estrutura para isso. Não é a pessoa com deficiência que tem que se adequar ao sistema, é o sistema que tem que se adequar à pessoa com deficiência. E ele me explicou tudo isso, achei muito bonito, o Antônio José, a gente se encontrou, e aí ele falou, então você vai trabalhar comigo? Eu disse, não, eu estou indo para a cultura, né? Estou indo para lá, mas... Ele, poxa, mas a Fátima Bezerra falou que você é tão desenrolada e que você é um trator e que você consegue dar conta. E eu disse, então, mas a gente tem outras dessa por aí, vamos procurar. E quem estava lá nesse lugar também tinha passado por lá, Laísa, que era do Rio Grande do Norte. Sim. E aí ele falou, vamos deixar outra Potiguar. E aí eu disse, não, tá, e quando eu tô indo embora, e ele, né, me abraçou e falou assim, tudo bem, pode ficar na sua zona de conforto mesmo. Ei! A gente continua. Aí eu disse, não, pera aí, né, senhor? Aí não tem pra que a gente tem que fazer assim. Aí ele, não, tudo bem, mas é isso, acho que é importante, pode ir em busca dos seus sonhos, enquanto os nossos se transformam em mais árduos. E eu, caramba, sério mesmo que a gente vai ter esse papo? Aí ele riu e falou, a grande vantagem de ser seca é que a gente não vê a cara feia das pessoas quando a gente solta uma dessa. E eu fui embora, mas aquilo ficou martelando, até que 2 dias depois eu liguei pra ele e falei, bora. Aceitou o lugar. E fui. Pra mim foi um desafio muito grande, porque inclusive eu falei pra ele, olha, eu tô conversando com você, mas eu nem sei como é que eu te chamo, cego, deficiente visual. Eu ainda não sabia como é que você quer que eu comunique algo que eu não sei. E ele, não vai dar certo. Aí, como eu acredito mesmo dessas coisas, acho que eu sou abençoada. Nessa primeira semana, eu estava tendo um congresso nacional de acessibilidade. E aí, eu fiquei 1 semana no Rio, aprendi todas as linguagens, as palavras. Obviamente que 1 semana é pouco, né? Mas, pelo menos, eu me inseri. Pra começar ali a entender um pouco do universo. Fui para comunicação, mas em 2 meses eu fui para a chefia de gabinete dele. Fui tomar conta do gabinete, que ele falou, você tem esse poder de conversar, de dialogar, de ver a coisa da gestão mesmo. Eu fui entender esse papel da chefia de gabinete e fazer com que todos os setores se comuniquem, articular. E aí, com isso, foi o período da Conferência Nacional de Direitos Humanos. Então, essa experiência de ter organizado a TE no Rio Grande do Norte. Então, uma conferência para mais de 7.000 pessoas. Pesou ali, né? Para você ir fazer isso. também. Aí acabei sendo produtora executiva dessa conferência também, principalmente representando as pessoas com deficiência, porque eram mais de 1.500 pessoas, e quando a gente fala em pessoas com deficiência, vem as adaptações que tem que ter no entorno de tudo isso, né? E foi um período incrível da minha vida onde eu percebi pessoas. E percebi pessoas porque muitas pessoas da secretaria eram também tinham deficiência, e eram as pessoas que viraram os meus amigos quando viram em Brasília. Então, de repente, virou mesmo uma questão de assistir o filme com os meus amigos que queriam assistir o filme, de ir para um show e entender como é que a amiga cadeirante conseguiria ficar lá, da gente escolher um restaurante, e a Kerry, que trabalhava comigo, que é fotógrafa, que tem uma perna, que não fotógrafa, era da comunicação, que tem a perna amputada, da gente entender que lugares ela conseguiria ir. A minha fotógrafa era Down, Jéssica, né, de entender a questão dos horários mesmo. Jéssica foi a melhor agenda que eu tive na vida, porque se estava lá 2 horas da tarde, não interessava a reunião que eu tivesse. 10 para as 2, ela estava lá, bora. Então, tudo isso foi muito importante de perceber essas pessoas, as suas questões, entender que são pessoas e trabalhar por essa política pública. Então, quando eu voltei para o IF, que aí teve o golpe, né? Sim. Quando teve o golpe, eu fiquei como secretária nacional por mais de 2 meses. Então, depois de um ministro, é o cargo que existe depois de um ministro. Então, eu me sentia, caramba, eu estudei mesmo. Porque eu saí de algo que eu nem conhecia, de uma linguagem de 2, 3 anos atrás, para esse cargo, porque a gente também entendeu que mesmo com golpe, mesmo todo mundo machucado, era uma política que não podia ter quebra. Sim. Então, era importante ter uma transição muito bem feita, um relatório muito bem feito. A gente fez uma transição para uma pessoa que ia ser nomeada e acabou que não foi nomeada. Teve um golpe dentro do golpe. Antes dele ser nomeado, teve um golpe e outra pessoa assumiu. Então, foram 2 transições, com úlceras, muito choro, muita coisa. Eu fazia reunião chorando mesmo, entregando os pontos, assim, né? Olha, isso aqui tá de tal forma.
Mas eu acho que tudo isso vai ajudando a gente a calejar. E aí fui parar lá dessa forma. E voltei para o IF e para o Rio Grande do Norte com esse foco de trabalhar a acessibilidade na vida. Entendi. Tem uma coisa importante na sua trajetória, que é você assumir rapidamente cargos de liderança. Não é exatamente uma liderança de cargo, mas é uma liderança de estética, de organização e tal, porque você sempre para nesses lugares, assim. Não é porque você... Marlene é minha amiga, uma amiga que a gente conhece há muito tempo. Foi o nosso nome... Quando endossamos o nome dela para a secretária de Cultura, extraordinária de Cultura. Quando perguntadas, eu tinha 2, 3 nomes, a Ana só tinha um, que era o de Marilande, né? E depois a gente pareou que esse era se alguém viesse nos perguntar e se a nossa opinião importasse para alguma coisa, seria esse nome, né? Mas é importante ver como você ruma para esses lugares de liderança, assim, né? Dentro da IFRN mesmo, você assumiu a coordenação do curso, né? Sim, de produção cultural. Para mim, esse curso de produção cultural, ele é ele deveria ser mais, mas ele ainda está num processo. Mas ele é transformador, não só para formar produtores culturais, mas para formar gente, pessoas que estão ligadas de algum umbigo, de algum jeito, nas coisas da cultura. Se é um curso de produção cultural, tem lá o nome cultural bem grande, que a gente não tem em lugar nenhum. Só tem lá, nesse lugar. Então, eu queria que você relatasse pra gente como foi chegar nesse lugar e lidar, aí sim, acho que com um ambiente bem menos, digamos, tóxico, né, político, apesar de que sim, ainda assim, exista ali, né, mas já é outro lugar, já é um lugar que você é concursada, né, que você tá ali e tem mínimos orçamentos. E que você sabe que daqui a 3 anos não vai sair de lá, vai ser que é uma trocado, coisa pra sempre, né? Queria que você me dissesse como é que tá naquele lugar. E principalmente, aqui para quem tá vendo, a gente tá num papo administrativo-cultural aqui nessa agenda de hoje, desse Podástico de hoje. Como é esse curso de produção cultural? Como você vê esse curso de dentro, né? De dentro para fora? O curso de produção cultural, primeiro, né, respondendo como é para mim, mais dentro dessas coisas mesmo, que eu digo, gente, que incrível, que bênção, quando eu passei para o curso de professora de audiovisual, que foi a vaga que eu entrei, era uma vaga, então éramos 80 candidatos, e aí quando eu passei, eu disse que teve o primeiro mês, segundo mês, né, lá dentro, que eu entendi, por exemplo, a própria questão de remuneração, porque a gente da cultura, historicamente, tem uma remuneração menor do que outras categorias, aí seja lá qual for. E dentro do IF eu entendi, você é professor, não interessa se você é de audiovisual, se você é professor da saúde, se é professor da engenharia, você é professor. Então, foi uma das coisas que eu vi a cultura tá no mesmo lugar ali, que já foi, assim, me sentindo um ser humano diferenciado na vida. E segue o rito normal da universidade. Se você tem mestrado, você ganha mais. Tem doutorado, ganha mais, né? Tem esse rito, né? Não é sobre área. Sim. É sobre o lugar que você tá. E aí, você vê na mesma sala uma colega do teatro, da dança, todo mundo nessa lua de mel com a vida mesmo. É ver colegas que queriam engravidar, conseguir planejar engravidar, porque isso não é o fim da carreira delas. Então, você ver amigos que vêm da música e que foram lá dar aula e colocando isso. Gente, eu consigo dar para minha família os nossos sonhos, a gente consegue se planejar. Então, eu acho que ser servidor público é uma das coisas mais incríveis. Eu acho que se eu pudesse ser presidente do Brasil e tivesse uma lei, toda família tinha que ter um servidor público. Porque eu acho que isso era garantia de teto e alimentação. O pior é que você tem razão. E isso faz com que a gente vá em busca dos nossos sonhos. É muito cômodo para mim hoje ser secretária de Cultura, porque eu não estou precisando disso para comer. Esse negócio, poxa, eu tô nessa porque eu acredito mesmo, mas o meu backup tá lá. O máximo que vai acontecer é eu voltar para minha sala de aula, o meu salário que é contínuo e tudo isso. Então, isso nos dá mais uma diferença de vida. Mais uma explicação. Tô aqui para isso hoje, vocês já viram, né? Quando uma pessoa tem um cargo público e vai para outro cargo público, ela é cedida. Ou seja, se ela ganha... Eu vou chutar, não vamos entrar nessa era salário, porque, né? É antiético, né? Mas se ela ganhar R$100... Se ela for para esse outro cargo, ela no mínimo vai ganhar R$100. Ela vai ser só cedida de um lugar para o outro, né? A gente vê isso acontecer
toda hora, não sabe mais ou menos como funciona, mas é sobre isso que é a estabilidade que o serviço público lhe dá, né, amiga? Exatamente. Sobre isso, né? Exatamente. E aí o IF primeiro me veio essa questão de paridade mesmo, de não importa que área você a gente consegue, né, viver nossos sonhos. E para a cultura, a gente sabe que é mais difícil mesmo. Então, já me senti afortunada. Eu disse, caramba, eu adoro audiovisual. Eu estou dando aula de audiovisual e eu estou sendo reconhecida, né, financeiramente, enquanto sonhos, para tudo isso. E o curso de produção cultural, eu entrei lá em 2012, é um curso que começou em 2009. Então, ele é um curso que, né, estava há pouco tempo de existência. Ele é muito importante porque ele, primeiro, apresenta as principais linguagens da cultura. Então, a gente tem 1 ano de disciplinas de audiovisual, de dança, de literatura, de artes visuais, de teatro, de música. E um perfil é que muita gente vai parar no curso de produção cultural do IFRN não necessariamente porque é da cultura. Existem quem é produtor cultural e está lá, existem os artistas que precisam se produzir, e existe, no primeiro ano, a maioria das pessoas vem porque a nota que o Enem deu para entrar. Então, eu acho que uma das principais contribuições do curso de produção cultural para a sociedade é fazer naquele primeiro semestre as pessoas entenderem o que é cultura. É valorizar o que é cultura. É entender que aquilo que o avô dele faz, que é do cordel, não é uma coisa menor. É extremamente importante para a estrutura tradicional e contínua de quem a gente é nesse estado. E entender que se a vida lhe trouxe até aqui, fica aqui, porque é um curso também, a gente coloca, é muito ímpar. Não interessa se depois você mudar. Eu quero ir para outro lugar. Mas aproveita esse entendimento da sua cultura. Aprender, sim, a pensar um evento, a pensar um filme, porque tudo isso, seja lá qual for a profissão que você for, eu digo, o diferencial de você estar aí. Depois, sei lá, como teve aluno que saiu para fazer um curso na área de história, mas os eventos de história ela organizava como ninguém, então ela já se destacava naquilo ali. Né? É uma coisa que o terceiro grau traz para todo mundo, né? Assim, você usa conhecimento de uma área para outra com muita naturalidade, né? Sim. Mas é um curso também que veio ofertar mesmo para o mercado, né, o mundo da economia criativa no Rio Grande do Norte, profissionais um pouco mais capacitados, mais capacitados. Não o quanto ninguém vai preparado. Na verdade, é a vida que prepara, mas a academia ajuda bastante nesse processo todo. Então, a gente teve gente incrível como o Dorian, que passou por lá, né, Dorian Lima, que acabou de falecer, e que trouxe a vida dele prática lá para dentro para pensar. Ele dizia, eu tô aqui para organizar meus pensamentos. E, com isso, conseguia... Foi aluno de produção cultural. Foi, inclusive, meu orientando, fez, né, o trabalho dele, o TCC, foi nota 10 durante a pandemia. Um monte de aluno ajudando ele com a tecnologia, porque ele não entendia nada da tecnologia. Estava lá, ele fez sobre o William Cobbett, sobre um cineasta daqui do Rio Grande do Norte. E, então, gente que era bem mais exceção, que é quem estava no mundo lá fora, indo para lá pensar e carregando o povo para o mundo lá fora, porque Dorian foi essa importante pessoa da transição. Mas, principalmente, a gente também mostrar para o pessoal que existe um MEI, que eles podem ser empreendedores das suas próprias vidas, que quem vai para o interior, volta para o interior e procura fazer a sua questão ali, ou quem está aqui em Natal. Então, o curso de produção cultural é um curso de ensino superior, de 3 anos e meio, então, mas raramente o povo termina em 3 anos e meio. Isso aí é quase ficção científica. Vai para 4 e meio, né? Mas que veio mostrar às pessoas essa outra possibilidade de trabalhar na cultura de uma forma também de bastidores. Porque às vezes a gente acha que ser artista, trabalhar na cultura é ser artista, mas a gente sabe que para ser artista tem toda uma gama de pessoas por trás. E o curso ele veio trazer esse diferencial para a gente, para o Rio Grande do Norte. Conheci várias pessoas, hoje enquanto, né, secretária extraordinária, pessoas que passaram, né, pelo curso estão lá e assim vão ficar também. E eu acho que é um curso que ele começou na Cidade Alta, agora está nas Rocas, então mexe também geograficamente com a região, quanto era pulsante quando a gente estava ali na Cidade Alta. Depois, na pandemia, desceu para as Rocas. Eu sou adepta ainda e sonho para que os 2 lugares fiquem funcionando, como de fato tem a intenção de transformar, né, o espaço que era o Cidade Alta no centro cultural. Eu estava nesse processo do IF quando a governadora, né, me convidou para esse outro lado, mas a reitoria está
tá tocando. Sempre teve, né? Sempre teve Aquele um espaço, viés aquele cultural. prédio. Exatamente. Você sabe que outro dia, agora recentemente me veio na cabeça assim. Da gente por que fazer que a gente não alguma podia coisa fazer lá? o Festival do Sol no pátio externo de lá? Exatamente. Agora, foi um pensamento de, sei lá, semana passada. Não sei se ali tem alguma coisa com prédio, né? Habites de prédio, alguma coisa desse tipo. É um prédio antigo, né? Isso. Pra quem não sabe, de novo, mais uma vez, explicando. Estamos falando do prédio da Rio Branco, Avenida né? Rio Branco. Do lado ali do Espaço Rui Pereira, onde funcionou a IFRN. E é um prédio histórico que foi... E agora funciona o quê? Continua dentro do IF, só que primeiro ele fechou mesmo, na pandemia. Né? Aí depois a reitoria agora está fazendo reformas lá e vai retomar. Agora são algumas salas administrativas, Sim. mas Os tem alunos reforma, não não estão estão mais lá. O auditório vai ser reformado e aí tá vendo uma emenda parlamentar do Jean Paul para poder fazer as adequações, por exemplo, no teto, porque é um grande problema também, reforma e restauro. A gente está falando de um prédio de restauro. Sim. Né? Tombado, Prédios né? tombados é restauro. O IF, aquela parte da frente e da esquerda, um L, Sim. é tombado, então é restauro. O outro L, que é o fundo e a lateral do Zé Herrera, é reforma. Então, o que deu para ser reformado já foi reformado. Sim. O processo de restauro envolve... É muito mais devagar, porque é um orçamento bem maior, profissionais bem mais capacitados. Passa pelo IFAM, e burocracia mais lenta. Sim. Eu tenho muita inveja desse curso de produção cultural, porque na nossa época não tinha. E a gente aprendeu fazendo, né? E acho que 90% da equipe do Sol e das coisas que a gente faz vem de lá, né? A gente tem grandes amigos que cuidaram do Centro Cultural do Sol, que estão na nossa equipe há décadas, assim. A gente está completando 20 anos de Festival do Sol, essa vai ser a 20ª edição, né, 2023. E a equipe da gente é muito formada pela turma da IF. Acho que a maioria, eu acho. Não, é 90%. Eu acho, quem está aqui, inclusive, né, gravando isso aqui, é de lá. Mas, não sei. É de lá, sei. Só não terminou, olha aí. É sobre mas tudo isso. bem. Não tá trabalhando aqui? Tá tudo certo. Nossa videomaker Thaline Freitas. Tá ali atrás. Ives filmando. Fernandes, que tá fazendo o áudio. Que me ajudou bastante em alguns processos lá também, Sim. ajudando enquanto amigo, a separar papel no período que o curso de produção cultural foi avaliado pelo MEC, recebeu a nota máxima. Tava lá, Ives me ajudando a distribuir, Olha aí. a organizar papel. Então, Tá vendo? equipe é equipe, meu amigo. Isso tem nada a ver no IF, amigo é amigo. E hoje, por exemplo, a gente tem o Circuito Cultural Ribeira, que quando a gente foi botar na rua, a gente fez uma parceria de novo com a IFRN, tem 4 estagiários de lá, né, que estão trabalhando com a gente. Ou seja, um curso desse, realmente, valoroso, ele né? é incrível, assim, porque as pessoas elas chegam sem experiência, elas chegam ainda muito nervosas, né, porque não é fácil você estar à frente de um projeto, mas elas entendem. Elas sabem o que é uma planilha, elas sabem que tem que ter todo um checklist ali, tem que ter toda uma história. E isso faz uma diferença, assim, é muito bom. Eu fico muito feliz. Eu ia perguntar se tem cursos de produção cultural em outros estados, né? Tem. Onde mais tem? No Ninópolis, no Rio de Pernambuco, Janeiro, né? tem o produção cultural. Pernambuco tem, não? Dentro do IF, não. Leandro não trabalha... Não, ele é Ele é produtor cultural. dentro da IF. Dentro do IF, que é do Campus Olinda. Isso. Mas tem Aí faz no as campus, questões de eventos e coisa do tipo. Campus Rio de Janeiro No tem... Caninópolis, no interior do Rio, Sim. tem produção cultural. Existe produção cultural em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Eu não sei se é IF ou universidade. Aí tem um particular em São Paulo, que a gente foi visitar também. Eu lembro que eu fui com o Lerson, assim que eu entrei em 2012, algo do tipo, e já era algo acima de R$2.000. A gente fica imaginando o que é um produtor cultural no Rio Grande do Norte investir Pagando na sua R$2.000 formação é mensal. verdade. Se eu não me engano, era 3.500. Já diminui para 2 para ter certeza, mas era algo que a gente dizia jamais. Jamais. Mas o que é a diferença também está dentro de um grande centro, né? Porque acaba ou não, como São Paulo, a maioria do pessoal sabia que esse investimento iria voltar, Tem porque demanda, né? tem uma Sim. demanda, ou as pessoas já estavam dentro da demanda e estavam só se profissionalizando, mas existem... tradicionalmente, o primeiro curso de produção cultural foi da UFBA, a Universidade, né, Federal da Bahia, que é do Rubim, que já foi secretário de Cultura da Bahia também, né, um dos primeiros professores. Então, é o mais tradicional, mas UFBA, né? Lá é comunicação social, habilitação, produção cultural. Entendi.
Mas dentro do curso de comunicação social, mas a habilitação é produção cultural. Então, existem alguns por aí e espero que tenha mais. É isso. E o daqui é um exemplo, né? Claramente é um dos campos mais avançados nessa área. Amiga, chegou a hora inevitável de falar sobre o lugar que você está agora. Né? A gente... Quer tomar uma água. Ela estava dizendo que das dificuldades que era de produção, de como é que chama? De produzir uma campanha, né, de eleição e tal. Eu digo, basicamente a mesma coisa do que ela está agora, porque a gente marcou, para quem está aí assistindo, a gente marcou às 9 da manhã e ela chegou um pouquinho depois, porque ela já tinha tido uma reunião num feriado, inclusive. Estamos gravando num feriado, então, assim, é uma rave. A gente sacaneou a agenda da secretária, que no feriado teve que vir aqui. Mas é isso que eu tô dizendo, a gente tava tudo culpado aqui, ela já teve uma agenda antes. É uma rave administrativa que não termina nunca na linguagem cultural. Mari, como eu já falei antes, assim, a gente sentia uma vibe, essa nuvem cultural da qual a gente faz parte, muita gente faz parte, né? Nós estamos numa cidade não muito grande, num estado não muito grande, então a gente meio se conecta, se conhece, né? Essa nuvem cultural gerou uma mudança na Fundação José Augusto, gerou uma mudança, mesmo no mesmo governo, né? Gerou essa mudança das questões da secretaria. Eu acho que eu vou dar uma opinião particular. Acho que a primeira leva do governo Fátima, eu acho que ela se concentrou em abrir os espaços físicos que estavam vergonhosamente fechados há anos. Vou dar exemplo do Teatro Alberto Maranhão, do Forte dos Reis Magos e outros equipamentos culturais que estão fechados há anos. Acho que se dedicou a isso. Talvez fortalecer um pouco os pontos os centros, os pontos de cultura, não, os centros, as casas de cultura do interior, que também passaram, algumas delas também passaram por reforma nesse primeiro. Então, é uma coisa muito física, né? Mas nós estamos falando de uma Secretaria de Cultura que é completamente empírica, lúdica, ligada... É a coisa que liga a política a um lugar de onde as pessoas possam ter imaginação, utopia. Nossa, é uma linha filosófica que eu não quero nem puxar muito o fio, porque a gente não sei onde é que a gente vai parar. E aqui a gente tem régua para discutir também esse fio filosófico em muitos níveis. Sem nenhuma modéstia, claro. Porque não tem jeito, a gente tem que falar sobre isso. E aí, amiga, você parou nesse lugar da Secretaria de Cultura, conversou com muita gente, inclusive com a gente antes de assumir. Sim. Quase para ser convencida de que poderia estar lá, poderia estar nesse lugar. Enfrenta, obviamente, quando há uma mudança, há enfrentamentos pessoais, há enfrentamentos de grupo, né? Para quem não sabe, dentro do PT, por exemplo, tem 4, 5 correntes diferentes dentro do partido. O partido é enorme, então precisa realmente ter essas correntes dentro do partido. A gente acompanhou essa semana um quiprocó na Convenção Nacional do PSOL, que é um partido que, teoricamente, deveria ter umas ideias um pouco mais congruentes ali entre as pessoas, com uma briga de murro, né, dentro da Convenção do PSOL. Pra vocês verem o nível... Estou fazendo essa introdução toda para... Né, pra vocês verem o nível de debate, de fala, de ideias, que tem que ser, primeiro, debatidas, depois, em certo ponto, confrontadas, e depois, de certo ponto, também... É como se você estivesse batendo em pedra ali. Né? Você bate, vai quebrando, vai, né? Até essa pedra virar uma outra coisa, né? Você desamalgamar, né? Não ficar tão dura para você começar a fazer alguma coisa. Dito isso, você para num lugar em que você tem habilidades técnicas, né? Eu acho que talvez das últimas secretarias é a secretária com mais habilidade técnica que a gente tenha tido. Eu não sei se você era afiliada ao PT, tá dizendo não, né? Não, e ainda não. Ainda não é e não era afiliada. Que, obviamente, é um convite talvez ligado a um acesso que você tem à Fátima já de muito tempo, de uma demanda da sociedade e também técnico,
digamos assim, né? Como você foi parar nesse lugar? E por que você aceitou ser secretário de Cultura do Estado? Eu não sei! Ela ainda se pergunta. Ui! Uma pergunta longa, pra você fazer uma resposta bem tranquila. Quer tomar uma aguinha aí? E é bem engraçado isso mesmo, como fui parar nesse lugar. Porque, primeiro, como dito, né, anteriormente, eu, né, dirijo os programas eleitorais da Fátima Bezerra há muito tempo. E, por incrível que pareça, a Fátima, obviamente, ela é a governadora, ela é referenda, mas não veio dela esse start inicial. Até porque eu adoro dar aula, eu adoro a liberdade que o IF traz, porque me possibilita fazer outros projetos. E a gente sabe que trabalhar com a governadora é um ritmo muito intenso. E como essa coisa de convicção mesmo, eu acredito no que ela faz, eu acho muito importante a gente trabalhar para que mulheres estejam no poder, tudo isso. Era algo que eu encontrava de 4 em 4 anos no período de campanha, para não dar tempo da relação ou se desgastar, ou ficar com outra coisa, estar dentro de um governo e não conseguir fazer isso na campanha. Então, assumir um cargo dentro de uma secretaria não era algo que estava no meu planejamento. E aí, a partir do momento que a gente vê isso, aí começa um bafafá, pessoas me perguntando no final do ano, olha, seu nome está sendo cotado para a secretaria. Eu disse, bom, não sei, não sei o que acontece. Aí começou um abaixo-assinado, e aí que algumas pessoas me perguntavam, e aí, eu assino ou não assino? É para fazer o quê? Eu disse, eu não sei. Aí eu, como pessoa, eu gosto... Eu venho de uma família de ambientalistas, então eu gosto de natureza, eu gosto do mato. Estava montando uma chácara cultural em Pium para ficar lá, entre o IF e o mato. Venho de um período de Brasília também que me trouxe muito o meu ancoramento à espiritualidade. Então, estava lá trabalhando com benzimento, fazendo porções diversas, né? Perfume para acalmar, perfume para energizar, plantando plantas de poder. E foi isso que eu fiz nesse período que começou esse bafafá tudo. Eu ia do IF para a natureza e fiquei ali, eu vou observar, eu não vou fazer nenhum movimento, nem do contra, nem a favor, mas sim, enquanto isso eu fui conversando, porque afinal de contas, na hora que fosse decidir, eu teria que verbalizar alguma coisa. Mas sem impedir, eu sempre dizia para as pessoas, faz aquilo que você quer fazer. E aí, assim aconteceu até que foi colocado que a Fundação José Augusto, que até então ia ser diretora da Fundação José Augusto, secretária extraordinária de Cultura. Nessas questões de corrente, foi para a Natália. Então, no fundo, quem me referendou e quem me colocou lá foi Natália. Natália Bonavides, que é deputada federal, que, inclusive, quando eu fui conversar, né, com a governadora, até por essa relação toda, achando que era governadora, eu disse, mas a gente... Né, acho que convite que a senhora está fazendo ela. Ei, é Natália. Quem está ali botando lá é Natália. Eu disse, mas a senhora, ela fez, não, eu estou amando, mas que fique claro, né, a conta... mas na aí, conta dela. Mas foi algo que todo mundo achava que era essa congruência mesmo de pessoas. E a Natália também não foi à toa, foi algo que ela foi buscar pessoas. Não foi um nome que chegou, foi um nome que começou a vir espontaneamente para ela, assim como outros. E foi fazendo essa pesquisa. E essa questão dos encontros, né? Eu fui professora de inglês de Natália quando era boyzinha, dos 10 aos 14 anos. E aí, é muito engraçado isso. Como diz Foca, é um ovinho de codorna. O mundo é um ovo de codorna. Aquela menina desenrolada que, quando tinha que fazer uma prova, não fazia uma prova, fazia uma atividade artística, ela chegava, ela... De prova de música, ela vinha com violão, ela se fantasiava, eu sempre falei que essa menina ia longe. E aí, de repente, essa menina estava referendando para algo, que ela, professora, e aí? Né? A gente chamava de teacher, né? Professora, e aí vai. E fui conversando com pessoas e eu achei, e acho, que estou preparada do ponto de vista técnico. Mas só a vivência eu fui entender o que são esses outros viés, que é político, as camadas que tem em todas as decisões. Então, caramba, se eu não fosse secretária agora, com Fátima governadora, Lula presidente e o Mink voltando, não terá outro momento que eu acho tão favorável para se fazer coisas. Mas eu entendi também que a gente está num momento que essas peças não necessariamente significam conforto.
porque a gente está vendo ainda de um Estado, então, por mais que a governadora tenha toda a sensibilidade e está ajudando e está ali, muitas vezes eu fico bem aperreada com coisas, ela tá dando certo, sigamos, pega na mão e vai dar certo. Mas a própria cultura passa por um momento de transição ainda, enquanto eu não tiver uma secretaria com orçamento, por exemplo, tem várias coisas que estão tecnicamente colocadas lá como planejamento, mas não consegue executar. O MINC voltando, a gente está nesse primeiro ano do MINC, e o próprio MINC está se atropelando com muita demanda de uma vez. Então, a gente está vendo uma Paulo Gustavo acontecer de uma forma que está sendo um sofrimento para várias pessoas aí, vários secretários e secretárias no país. Edital na rua não quer dizer cabeça tranquila para nenhum secretário. E aí a Lei Aldir Blanc II batendo na nossa porta. Chegando aí, né? O MINC se reestruturando. As primeiras reuniões que eu fui no Ministério da Cultura também não tinha sala, estava todo mundo no home office. Estavam nessa mesma coisa. Enquanto eu estava aqui procurando de onde virar a mesa, a cadeira, as pessoas, o MINC estava passando. Você já tem mesa, já não? Já tenho mesa, já tenho até mês passado, computador, na rampa, no Complexo Cultural da Rampa. Então, são desafios que, ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma secretaria, operacionalizando a Lei Paulo Gustavo, planejando a Lei Aldir Blanc II, caminhando para poder, ao montar a secretaria, entendendo também conselho, plano fundo, revendo o projeto de lei de conselho, dialogando para que o fundo seja implementado conforme a lei coloca, brigando por orçamento, apresentando coisas, falando, né, em continuidade. Então, eu tive que, muitas vezes, nesse lugar que eu estou desde fevereiro de 2023, trabalhar a aceitação mesmo daquilo que eu sei que poderia ser feito de outra forma, mas não consegue ser feito de outra forma ainda, porque a gente está numa transição. O nome extraordinária também é importante para as pessoas lembrarem que não é uma secretaria, é uma secretária, por exemplo. Muitas vezes colocam, a secretaria extraordinária. Não, eu sou uma secretária, no documento eu sou sozinha. Toda a equipe é da Fundação José Augusto. E a gente sabe também que, historicamente, a Fundação José Augusto não tem um corpo de trabalho suficiente para dar conta nem dela mesma. É um lugar que as pessoas nunca teve concurso. Exatamente. Precisa de uma reforma. Quando eu passei lá na Fundação José Augusto, na assessoria de imprensa, em 2007, 2010, a gente estava falando de 600 e poucos servidores de carreira, hoje são 250. Olha só. Que a gente está falando na fundação, são 60 prédios. Você junta... A fundação não é só aquela sede. Isso. A casa, né, teatro, Editan, Cidade da Criança, Papódromo, Complexo Cultural da Rampa, agora o mais novinho, mas aí TAM, Forte, Casa de Cultura, Memorial, Teatro... Pinacoteca. Exatamente, Teatro Adjunto Dias, o Teatro Lauro Monte Filho, Mossoró, que a gente acabou de fazer um convênio com o BNB, para virar um complexo, né, um complexo cultural, um centro cultural do BNB. Então, eu fui entender esses espaços, entender as pessoas. Uma transição que acontece dentro do mesmo governo, ela é mais complexa também, porque ela envolve uma... Eu ia dizer isso, né? Mexer numa estrutura que já está ali, né? Isso, então... E vem um machismo que é estruturante mesmo, mulheres em cargos de poder. Eu escutei de 2 semanas atrás, por exemplo, um servidor homem da fundação que falou, agora sim, eu tive que me dobrar para vocês, mulheres, porque eu estava achando que não ia dar em nada. Eu disse, mas o que aconteceu agora, de fevereiro para cá, que agora sim, eu tive tempo de observar. E a gente conversando, eu fiz, mas as outras pessoas que eram homens, você precisou todo esse tempo? Ele fez, não, eu vi que eu estava sendo machista mesmo, e não estava aceitando você pelo meu machismo. E comecei a observar, inclusive a forma com que você está fazendo a Paulo Gustavo, que para a gente foi enlouquecedor, foi adoecedor, a Aldir Blanc está tentando não deixar as pessoas, né, tão adoecidas, e é quase impossível por esse sistema que a gente vive. E aí são esses percalços mesmo de entender essa coisa, inclusive, do ser extraordinária. O que a gente está fazendo aqui parece besteira, parece pouco, mas não é. Quando a gente tem as reuniões de secretários de cultura do Brasil, sempre que vamos chamar, já começa aquela brincadeira. É ela, a extraordinária. Aqui não tem orçamento, aqui não tem caneta, aqui não tem fundo, aqui não tem conselho. Já comecei o podcast assim, né, ele chamando de extraordinária. Extraordinária. Tem uma coisa, Mari, que é uma curiosidade, mas ao mesmo tempo também mata um pouco das dúvidas das pessoas, né? Também um podcast como esse, que a gente tem tempo de conversar e tal, ele também elucida, né? Sim. Tem uma ponta cultural que está aí. O músico, o cineasta, a turma das artes plásticas, do teatro. Bem, toda a fauna de fazedores de bens culturais, que é onde, digamos, é
é a massa crítica que está sendo aportada por essa secretaria, né? Assim como os médicos estão na Secretaria de Saúde, os professores estão na Secretaria de Educação e tudo mais. Quando essas pessoas não sentem a ponta sendo coçada, elas chiam, reclamam com razão. O histórico da Secretaria de Cultura é bizarro nesse sentido. Pouquíssimos editais públicos, né, estaduais, quase nenhum, muito precários quando sai, ou seja, aporta pouca gente com pouco dinheiro, que aí se aportasse pouca gente e o dinheiro fosse relevante, esse dinheiro podia até servir para... Porque não é porque você não é proponente que o dinheiro não chega até você. É isso, exatamente. Né? Se tivesse mais orçamento, Sim. mais gente ganhando, não significaria que todo mundo ia ficar desempregado. Você ia ser contratado. Sim. Né? Isso é o óbvio. Eu vou lhe dar um exemplo prático. Assim. O do Sol aporta 5 artistas na incubadora e esse projeto está dentro do Festival do Sol. Porque se esses artistas fossem tentar, via Lei Câmara Cascudo, a gente sabe que tem o viés completamente neoliberal e tal, mas que são as leis de incentivo que a gente tem e funcionam, de certo modo. A gente precisa aportar esses artistas dentro do Festival do Sol, porque fora eles não conseguiriam um patrocínio. A gente aqui não conseguiu um patrocínio individual em lei de incentivo. Nunca conseguimos. O do Sol conseguiu esse patamar de calendarizado, né? Ele é importante para a cidade e tal, depois de muita luta, né? Não foi fácil fazer isso acontecer. E quando os fazedores de bem cultural não sentem a cosquinha da secretaria, isso cria um ambiente em que parece que não se está se fazendo nada. Sim. Né? Era aí que eu queria chegar. Mas ela não está fazendo nada. Isso não passa por um processo narrativo de vocês, como agora de vocês mesmo, porque eu estou desse lado daqui da cosquinha. Não passa por um processo narrativo, ficar mais claro, às vezes expor essas dificuldades sem estar expondo o governo, porque a gente sabe que também isso é uma casquinha de banana ali, porque a gente tem pessoas que odeiam cultura e que podem pegar isso como, né, como um fio para puxar ali, para alguém cair, Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, que a gente... Todo mundo que está num lugar de secretário... Eu tô tendo bastante cuidado para não botar você numa fogueira, mas todo mundo está num cargo como esse, precisa lidar com uma ponta e a outra ponta. Sim. A sua ponta de cá são os fazedores de bem cultural. A sua ponta de lá é o governo. E você termina tendo que fazer uma interseção nesses dois lugares. Eu sinto que falta um pouco de fit entre o que é feito, do que pode ser feito e de como isso está sendo publicizado ou colocado para as pessoas. O que você está me dizendo é que há um mês atrás você não tinha onde sentar. Não, já faz mais do que alguns meses. Acho que já faz. Não, mas assim, eu tô... Outro dia eu fui na fundação, você estava sem mesa. Mas... Né? Eu fui conversar com o Gilson, você chegou e disse, essa mesa é minha quando vocês terminaram essa reunião, assim. Teve essa piada. Sim. Mas, é verdade. Para dizer isso, que a gente, como tá perto, e a gente, por sorte, ficou um pouco mais letrado na parte mais... É um letramento mais profundo de como funciona uma Secretaria de Cultura, porque a gente está nisso, eu tenho quase 50 anos e estou nisso há 30. Então, a gente consegue enxergar algumas coisas. Sim. Mas eu fico pensando num cara de 20 e poucos anos que não tem escorpo para isso. Como é que você enxerga esse fit, né? Esse encontro? É um reflexo do que é a atualidade, que realmente é pouca gente. Porque olha só que coisa mais discrepante. Eu sou da comunicação, os cargos que eu ocupei ao longo da vida, a maioria foi da comunicação, e o que está havendo é justamente um problema de comunicação. Que entra naquelas coisas que você enxerga e que você não consegue modificar agora. Por exemplo, eu não tenho uma pessoa da comunicação na minha equipe. Não existe esse ser. É um ser que a gente está buscando. É porque não quer, é porque não é importante. É porque o sistema é bruto mesmo. Então, a gente, honestamente, assim, eu procuro ficar bem calma porque é uma transição. Enquanto não é uma secretaria, não tem aqueles cargos, tipo,
assessor de comunicação, financeiro, uma série de coisas que uma estrutura tem. Uma rede social que tem Uma que rede ter. social, Uma exatamente. mídia, né? Então, a gente está falando em dividir uma pessoa que é da fundação e que nessa divisão ficou na fundação e que a gente está na busca nesses próximos cargos, né, que vieram. Até ontem mesmo a gente teve reunião e foi colocado, poxa, a importância de ter alguém da comunicação mesmo, porque acaba que essas pessoas que são do meu gabinete, que alguns são produtores culturais, que vão comigo em alguns lugares, fazem um post, fazem alguma coisa, mas no fundo não existe uma continuidade de uma comunicação, até porque a gente, dentre as brigas que você escolhe brigar e que você precisa colocar nisso, a briga que está agarradíssima com a Paulo Gustavo, sem soltar o da secretaria. Então, são duas coisas que vão acontecendo, né? Mas que, ao mesmo tempo, quando a gente não explica o que acontece, cada um tem sua própria narrativa e faz a sua própria história. Sim. E sim, é bem... 2023, né? Isso, né? Cada um tem seu jornal, assim, isso. Só rede, pegando, porque eu acho que isso nem é um problema da secretária extraordinária, nem só da Fundação José Augusto. Eu falei, inclusive, isso para a própria Maria Marighella, quando eu encontrei com ela na Funarte. Explique quem é Maria Marighella. Maria Marighella, que é a presidente da Funarte, que é a nossa Secretaria de Cultura Federal atrelada ao MINC. É isso? Isso, a Fundação de Cultura. É o recorte, né, do teatro, da dança, das artes cênicas. Exato, é a nossa representante dentro do MINC. E aí, antes dela estar falando sobre, divulgando todos esses editais, que agora a gente está sendo bombardeado maravilhosamente, mas Deus, aquele negócio, meu Deus do céu, socorro, né? Socorro, Deus. Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Eu disse a ela, olha, passou aqueles 3 primeiros meses, e aí passava mês a mês, e nada acontecia, e também não era divulgado. Eu disse... Vocês precisam comunicar o que vocês estão fazendo no backstage, o que vocês estão fazendo dentro das secretarias. Ana, é porque a gente vai largar um monte de edital e tal. Eu digo, fale isso para as pessoas, porque eu tô falando. Mas eu tô falando porque você me falou. Então, eu era presidenta da Abrafim, então dentro da Abrafim, que é a Associação Brasileira dos Festivais Independentes, eu comunicava. Mas isso tem um monte de gente aí que não sabe, que acha entrou faz 6, 7 meses, não tá acontecendo nada. Não tá fazendo nada. Exato. Que é o mesmo raciocínio. O MINC voltou, a Marighella, quando eu fui ter uma reunião com a Marighella, tinha acabado de mudar para o espaço dela, mas ainda não tinha todas as pessoas. Exatamente. Então, acho que, no fundo, todo mundo na cultura da gestão, esse ano está passando um pouco por esse processo. Mas é uma onda, porque retomada. É uma coisa que eu acho que em outros setores, talvez, isso é mais bem resolvido. Eu acho que a gente ainda, não sei, a gente ainda fica muito concentrado nas nossas coisas. E eu falo isso com muita inveja. Por exemplo, eu vivo falando para a Brisa, eu digo, eu ir para a Natália, Isolda, que são pessoas que eu entro em contato, que é vereador, deputada federal, deputada estadual, que quando elas chegam num canto, elas chegam com equipe. Tem a pessoa do social media, tem a pessoa do jurídico, tem a pessoa... Quase cerimonial. É um monte de gente ali assessorando, e isso dá muita tranquilidade para você poder trabalhar. Exatamente. Né? Porque você pode se dedicar a ouvir aquela pessoa. Tipo, você chegou aqui, você não tem uma pessoa aqui fazendo, a gente vai fazer e vai lhe mandar para você postar e fazer suas coisas, mas não tem, né? E é uma dificuldade da gente que trabalha com cultura ter uma estrutura que talvez a Secretaria de Economia, a Secretaria de... Eu não queria dizer isso, mas a precariedade da cultura, e a cultura é precária em todos os lugares, em 99,9% dos lugares a cultura é precária, cai também nos municípios e nos estados. Sim. Nas secretarias dos municípios e dos estados. Total. Né? Eu tô falando num lugar aqui, a gente vai receber Brisa, vereadora, e Dácio vai vir aqui conversar com a gente, secretária de Cultura do município. E a capitania, daqui a pouco, agora parece que está em reforma, mas teve um tempo que literalmente cair na cabeça deles. Né? Como a Fundação José Augusto, a sala da Lei Câmara Cascudo tá complexa, não tem como trabalhar, não tem energia, não tem ar-condicionado, não tem... É muito difícil você... A precariedade da cultura parece que vai para todos os lugares. Exato. Assim.
Porque não é considerado essencial na vida. Não é e olha prioridade. que a gente está falando de uma governadora que enxerga a cultura. Não, e um presidente que historicamente também, existem leis. Então não é algo assim, olha, eu só enxergo. Não. Lei do livro, programa Câmara Cascudo, ela tem na sua história. Mas a gente está falando, até, por exemplo, do ponto de vista prático. Março de 2022, eu estava presidindo, enquanto sociedade civil, uma comissão de audiovisual que foi até a governadora para solicitar um edital de audiovisual para o setor, porque historicamente essa confusão estava há muito tempo. E lá se decidiu, em março do ano passado, que ia ter 500 mil do Estado, 500 mil de Natália. Continuei, né? IFRN, as coisas a gente acompanhou durante o ano, não saiu. Quando eu entrei em fevereiro, conversando com o Natália, ela, Mari, vamos lá, 2 semanas e vamos botar esse negócio para sair aí. Aí quando a gente vê que 2 semanas o quê, gente? A gente está aqui. Inclusive, a razão até da reunião anterior foi com o secretário de Planejamento, né? Com a secretária de Planejamento, com Virgínia, conversando com o Cadu também, que é a parte administrativa, né, da Fazenda, que é algo que todos os meses eu tô lá, em todas as reuniões de secretário. Olha, do tal de audiovisual, de tal hora. Esses dias a gente estava com todo o governo do Rio Grande do Norte, estava em Mossoró. E quando a gente estava na reunião dos secretários, que eu levantei a mão, as pessoas já foram rindo, então é de tal de audiovisual. Eu disse, é sobre isso, porque é sobre uma política pública que foi dialogada em março do ano passado. Variada ali, né? Que alguns argumentos de algumas pessoas hoje não precisa, porque a Lei Paulo Gustavo é 70% audiovisual. E eu até coloco, mas não é sobre o valor, é sobre uma política que foi resolvida o ano passado, que se a gente não der conta, a gente sempre vai poder estar quebrando a política porque algo aconteceu no futuro. Então, vamos garantir o que foi colocado. E, gente, nem isso consegue ser uma coisa fácil, porque teve queda da arrecadação do Estado e todas as razões que existem, a cultura, dentro, né, do que não é considerado essencial, onde a gente sabe que é essencial. E a pandemia, eu achei que na pandemia todo mundo tinha entendido como as pessoas que era essencial. 5 minutos depois, é um negócio irritante. Exatamente. Impressionante. E aí, na época, a cultura era associada à saúde, a cultura era associada, né, ao bem-estar físico, emocional, a cultura foi associada à segurança, fica aí, né, segura. E hoje a cultura está sozinha de novo, então, mas eu acho que faz parte, eu acho que ter persistência, ter calma, entender esses outros passos, não esmorecer, não aceitar os nãos. Então, há muito tempo que eu tô nessa de sim, uma hora água mole, empedradura, tanto bate até que fura. E sempre coloco. E o audiovisual vai ser só o startinho. E as outras linguagens, porque isso... Eu respondo que estava lá em março do ano passado, enquanto presidente de uma comissão X. Então, tenho que terminar a presidência honrando esse processo. Mas a gente tem todo um movimento cultural, todo um movimento de cultura tradicional, que a gente está vendo, se a gente não tomar conta, essa cultura vai morrer, porque é assim em todo lugar. E a gente pode fazer alguma coisa, junto com o audiovisual hoje. Aqueles mestres que vão embora, a gente fica só na memória, virar documentário, aquelas músicas virarem, né, serem gravadas para ficar eterna, aqueles rituais, aquela dança, aquela vestimenta. A gente vive, eu acho que hoje também é um processo, que eu não sei se vocês percebem, dos netos entendendo melhor o que é a cultura tradicional. Porque a gente tem os avós, que os filhos disseram, não quero isso, porque estava atrelado à miséria. Eu quero ser um profissional normal, que não é isso. Aí vem hoje os netos que estão na universidade, ou com outros cursos, mas entendendo que resgatar isso é resgatar também quem ele é, a sua cor, o seu lugar. Então, que a gente está vivendo esse momento de resgate muito bonito, que é nisso que eu me apego mesmo e tento contribuir. Eu acho que essa questão da comunicação que se coloca, e existem os setores que são mais organizados, por exemplo, que é mais difícil atender todas essas demandas, porque são setores que estão se organizando ao longo dos anos. E as demandas, elas não são cumpridas, e a cada ano ela soma, né? Ela soma. Mas, ao mesmo tempo, na Paulo Gustavo agora, o que eu tenho visto e escutado na rua de secretária, tá dando certo, tá? Eu nunca tinha ouvido falar da Fundação José Augusto, eu nunca tinha ouvido falar da lei. Então, no alecrim de pessoas que vêm conversar. Isso, pessoas normais. Da rua, então, teve uma pessoa que se apresentou que era de um terreiro do Paço da Pátria. E falou, eu vou entrar nessa lei, nunca pensei nisso. E aí ele falou assim, a informação chegou onde nunca tinha chegado, tá bom? Aí. A gente, os ciganos, quanto mandaram dentro da consulta pública, informação é isso mesmo, a gente foi notado, a gente foi... Então, eu acho que a grande questão disso agora é procurar esse equilíbrio entre o lençol que nunca cobriu,
o pouco cobriu, aquele que cobria mais ter que resolver isso. Porque quando a gente fala 39 milhões para a cultura do Rio Grande do Norte só para o Estado, parece que é muito dinheiro, mas quando a gente divide, não resolve. Aí tem o dos municípios, que juntando ainda assim não resolve, porque é um passivo muito grande. E ainda assim a gente tem do Rio Grande do Norte, né? Quantas pessoas se destacam na força, na fé, no foco. Mas eu acho que, por exemplo, como agora aconteceu na Rampa, sábado, uma batalha de slam, foi lá. E foi a partir de um movimento de violência policial numa batalha que a gente foi conversar com o pessoal. E aí eu e o Gabriel, secretário da Juventude, acompanhamos algumas batalhas. E a gente falou a importância deles ocuparem lugares que são olho, que não é periferia, tá ali. E quando eu chamei para ir, por exemplo, na Rampa, eles falaram primeiro que não tem a ver. Eu disse, vamos lá, vamos conhecer. E quando foram lá, falaram, caramba, é isso. E no final da tarde, a gente quer fazer aqui. E ocuparam esse espaço. Então, é trazer pessoas para espaços que nunca se ocupou e procurando fazer isso. Eu acho que... dar utilidade para a Rampa também, né? Que ela está ainda muito sem função. Estamos chegando perto aqui do final. Estamos. 1h15 de papo já. Eu vou fazer 2 perguntas simples. Uma é sobre o passado e outra é sobre o futuro. Mas que tem a ver com a gestão. Essa lenga-lenga de Fundo de Cultura do Estado para a cultura existe... Não existe. Tem disparos para esse fundo acontecer. Eu estou falando isso porque isso já vem de, sei lá, de sempre. 6 secretarias atrás, né? Teve secretarias que anunciou esse fundo e nunca abriu um edital. Sim. Teve secretarias, estou falando, gestões da Fundação Zé Augusto, né? Teve umas que abriu e aí não sei o que lá. Ou seja, explica um pouco o que é isso. Sim. Se existe isso e como esse dinheiro poderia chegar nessa ponta dos bens culturais, nesse fluxo? Essa é uma pergunta. E a segunda, para você já emendar, queria que você falasse um pouco sobre a revolução que vai ser a chegada do Centro Cultural BNB em Mossoró. Eu falei aqui recentemente que foi a melhor notícia cultural desse semestre, a chegada do BNB lá. Queria que você comentasse esses 2 assuntos para a gente encerrar. Tá. Primeiro, em relação ao fundo. O fundo, quando a governadora... A gente teve a reunião, né? E ela me convidou para vir para cá, que inclusive ela achava que era 5 minutos. Olha, eu tô indo ali inaugurar um negócio, eu queria chamar você para ser secretária de Cultura, mas eu não tenho tempo de conversar. Apertou a mão indo embora, senhora, volta aqui, né? Vem aqui, vamos conversar melhor sobre isso. E depois, né, quando a gente conseguiu conversar, eu falei, 3 coisas que para mim precisa de fato funcionar e eu preciso conseguir implementar. É fundo, acessibilidade e formação. Eu acho que não tem como a gente distanciar a formação no sentido, não a questão tradicional de escola, mas a gente sempre está pensando como a gente está, os próprios artistas, inclusive, quando a gente vai conseguindo formar artista, produtor cultural, seja lá quem for, dando mais nível de educação formal do ponto de vista da cultura, não a educação, né, tradicional, dando mais condição de acesso à informação, e isso inclui também, trazendo até a questão do BNB, referência de novos produtos. E quando a gente está fazendo edital, que a gente está escrevendo, quanto mais referência a gente tem, melhor para a gente. Então, que a gente pudesse, de alguma forma, elevar a possibilidade dos nossos artistas, dos nossos produtores, escreverem em editais e dialogarem de forma melhor com o restante do país. E aí, a outra, acessibilidade, porque... né, de tudo isso que eu trouxe aqui, ter participado, né, da construção da Secretaria da Pessoa com Deficiência, tá lá. É importante a gente estar falando, gente, de 25% da população brasileira. Total. O Rio Grande do Norte está entre os 3 estados que mais tem pessoas com deficiência. E ter tido amigos com deficiência, advogados, dentistas, a gente tira também aquele patamar do coitadinho e que antes ficava em casa. Tem pessoas com grana querendo consumir cultura e não conseguem porque as coisas não são acessíveis. Né, da gente tirar isso da invisibilidade e o fundo. Por quê? A gente está falando, né, há pouco tempo atrás, falou do programa Câmara Cascudo, que é mecenato. Você já tem que ser mais desenrolado para conseguir escrever um projeto e depois captar esse projeto. É um caminho que hoje muitas pessoas do interior, prefeitos, vereadores, têm entendido também o programa Câmara Cascudo como um caminho para realizar suas ações ali, mas também são pessoas que têm acesso aos empresários. E o que eu tenho muito conversado com os artistas também, cola no prefeito da sua cidade, cola na Secretaria de Cultura e tenta que dentro dessa programação insira aí, já que muitas vezes eles não conseguem ter acesso ao direto, exatamente, né? Que é o que vocês tinham colocado, que fazem com alguns artistas ao trazerem para Ábado do Sol, né? E aí, o fundo,
ele vem com uma lei própria, aonde tem lá, já tem distribuído. O fundo, ele é lei no Rio Grande do Norte, mas ele não foi regulamentado. Então, o fundo é um projeto de lei da época de Rosalba. Mas, a partir do momento que ele é regulamentado, ele passa a ter que existir. Então, ao ter que existir, tem que ter dinheiro lá no fundo. Dotação, exatamente, percentuais de investimento do Estado. Exatamente. Aí, até agora, a gente ainda está nessa negociação com a própria Secretaria de Fazenda, que percentual é esse? Porque a lei, ela coloca sugestões, mas tem um até. E a gente não estava... O do Rio Grande do Norte, do jeito que estava de 0 até 0,5. A gente, calma aí, vamos ter uma certeza, porque o 0 até é 0. Tem 0. 0 até é 0, exatamente. Era tentar então de 3 a 5, aonde foi-se, nessas conversas com o secretário da Fazenda, que é Cadu também, pensando, o governo tem a proposta de fazer um valor fixo. Sensível à cultura, inclusive, Cadu, viu? Exatamente. Ajudou muito a gente na pandemia. Exatamente. Coisas com a Câmara Cascudo. Fez um processo muito interessante, juntamente com o Crispiniano na época também, de conversar com empresários, com contadores. Por isso também o programa Câmara Cascudo, de fato, ele está sendo muito mais utilizado. E a gente conversou também a possibilidade de ter um valor fixo. O que é bom e é ruim... Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda está nessa discussão para tentar o que seja melhor e o que seja maior. Sim. E aí, nesse planejado com a governadora, a gente até dezembro conseguir fechar, dizer, vai ser isso, e implementar o ano que vem. Então, no meu acordo com ela, ela, Natália, a reunião que a gente conversou, secretaria, então, entra agora em 2023, mas 2024 tem que ter fundo. E aí, como eu digo, apesar de todas as dificuldades passadas ao longo da vida, o universo me abençoa, vem a Lei Paulo Gustavo que diz o quê? Qualquer lugar que aceitar o dinheiro da Lei Paulo Gustavo vai ter que implementar por um período depois, acho que até 2 anos depois que recebe o recurso, até 1 ano, até 1 ano, conselho, plano e fundo. Então, não é mais uma opção. Tem que. E aí, mas eu fico feliz que a gente não estava no tem que aqui. Até o próprio conselho, o projeto de lei que está caminhando lá também, a gente viu para fazer algumas adequações. Isso tem que ir para votação, esse percentual é uma coisa do governo. É o governo do governo, que diz. Isso. Você falou que precisa de um rito, né? Por exemplo, a Paraíba tem lei de incentivo, mas não tem o regramento do uso da lei. Aí a lei não é usada. Isso, é o regulamento. Toda lei, ela é votada e depois regulamentada. Por exemplo, o plano. Ele foi votado, o plano de cultura existe desde dezembro do ano passado, mas ele não foi regulamentado. O Conselho Estadual de Cultura, o Conselho de Notáveis, ele foi regulamentado agora. A gente regulamentou faz uns 2 meses, um conselho que existe há anos e anos e anos. Quando a gente foi pegar o documento, inclusive, eu nem lembro, gente, mas era algo assim... Oxe, eu estava na faculdade, alguma coisa assim. E aí, no fundo, é isso que a gente, na verdade, quando a gente trabalha por política pública, são 2 desafios. É virar lei e regulamentar. Uhum. E aí, o fundo a gente precisa regulamentar, o plano a gente precisa regulamentar, e o conselho de política cultural precisa ser implementado, virar lei e a gente regulamentar. E que agora, dentro desse universo da Paulo Gustavo, não vira mais uma opção. Sim. E aí eu acho que dentro de cultura não ser considerado na vida, e aí eu coloco na vida de países em desenvolvimento, porque nos lugares onde a gente fala, nos países desenvolvidos a cultura está num patamar igual mesmo, muitas vezes, né, de incentivo, porque entende todas as camadas que é investir em cultura. O que seria Paris e Barcelona sem cultura? Me conta. Seria os Estados Unidos sem os filmes. Exato. E lembrar que durante mais de 20 anos foi... a indústria de Hollywood, por mais de 20 anos, foi fomentado pelo Estado. Era a mesma coisa que a gente está fazendo aqui no Brasil, de incentivo. Algumas pessoas colocam, não tem para que ter lei. Se a gente consegue ter uma lei, mas planejando o desmame em algum momento, essa é a grande questão. Então, hoje os Estados Unidos sobrevivem à indústria do cinema independente de lei. Então, essa é o grande desafio. Que para os países em desenvolvimento, que a gente chamava antes subdesenvolvidos, é mais difícil você achar que esse desmame vai acontecer, porque no fundo, quando a gente está falando em falta de recurso para as misérias que existem no país mesmo, acaba sendo a cultura desmerecida nisso tudo. A primeira descartada. Isso. E aí, eu falei do fundo... Menina, a gente foi esses dias em Mossoró de muita alegria. Porque esse foi um debate que aconteceu já, né, quando eu cheguei na gestão...
fui procurada pelo Centro Cultural BNB, chamei Gilson para uma reunião. A governadora já tinha tido essas conversas no passado, inclusive ela em Mineiro, existiam... A sede do Banco do Nordeste aqui... Quase vai para Ribeira, Na né? Ribeira eles tentaram... Centro histórico, na real, Centro histórico, tentaram que aquilo virasse um centro cultural. Então, quando esse assunto de novo começou a ter essa possibilidade de acontecer, ficou nessa efervescência, mas também o entendimento dos papéis, né, do papel do Estado, isso tudo. Então, foi um momento que a gente fez uma construção muito conjunta. O Murilo Albuquerque, que é o gerente de cultura do BNB, a gente fez várias reuniões e foi pensando esse lugar mesmo como importante para o Estado do Rio Grande do Norte. A governadora também, nesse entendimento, conversando com a direção do BNB, porque a gente também não queria ter aquela sensação, e a intenção não era essa, pega o prédio que é um problema menos, não. É a gente entender o quanto isso é importante para o Rio Grande do Norte, pensar numa política pública. E nessa conversa com o Murilo, por exemplo, a gente está falando agora em janeiro já, gente, está funcionando. Vão ter algumas adequações no teatro, e aí eu digo para vocês que dentro de um estado que a gente não tem recurso para a cultura historicamente, eu fui entendendo que é muito mais essa gestão de como a gente vai resolvendo as questões sem necessariamente tirar dinheiro do bolso, porque se for para tirar do bolso, a gente não vai conseguir fazer, né? Vai demorar. Sim. Então, é isso, já tem outros, a rampa a gente também já está conversando ali com outras instituições, né? Para ver como que a gente faz isso junto. Então, no edital de circulação do BNB já entra o Centro Cultural, né, já entra o Teatro de Mossoró, para que em janeiro já tenha atração. Então, algumas coisas que era um desejo nosso de fazer, de mudar as cadeiras. Aquelas cadeiras são bem desconfortáveis, a angulação dela é para frente. Que desde que a gente entrou nessa gestão aqui, está tentando orçamento para isso, não consegue ainda, porque tem algumas coisas do passado que não foram feitas. Então, é algo que eles vão fazer e nem vai fazer, tipo, agora de primeira. Mas mais no sentido que a gente precisa fazer o centro funcionar. E o que a gente assinou agora em Mossoró foi um documento que chama Termo de Compromisso, porque é o documento que permite que, burocraticamente, no banco, isso caminhe e no Estado caminhe. Para que em janeiro isso aconteça, mas o nosso diálogo com o BNB é para que não só o Centro Cultural seja um palco, que a gente pense, estamos listando outros espaços do Estado que dentro do edital de circulação deles possam passar por esses lugares isso, né? Na Paraíba, também. Por exemplo, tem em Sousa, mas tem atividades em Cajazeiras, em Patos, né? Toda a região em volta. Isso aí, a gente fazer desse mesmo molde, muita alegria, muita alegria. A gente tem o BNB no Ceará, na Paraíba e em Pernambuco. Então, a gente está entrando agora. Então, para que os artistas incrível. Daqui tenham, né, uma porta de mostrar-se lá fora e a gente daqui do Rio Grande do Norte possa receber. Cara, isso faz muita diferença numa cena em Mossoró, né, que tem... Mossoró tá ali, Mossoró tá ali para acontecer. Exato. Assim, o aeroporto tá essa semana também, né? Então vai para Infraero. Gente, Mossoró. E aí a TAM já anunciou que vai ter, né, 3, 4 dias de voo Natal, Fortaleza, Mossoró. E com isso você vai entrando no circuito. E aí lembrar também que lá a gente visitou outros espaços. Então, juntamente com o BNB, a intenção é que o museu, a biblioteca, tudo isso que está ali próximo ao Centro Cultural seja uma extensão do Centro Cultural. Porque o que ele tem para trazer é mais do que aquele espaço do teatro comporta. A gestão do teatro é o ERN e governo? Como é que funciona? Eu sei que a UERN está lá também, José Augusto, né? A gestão é da Fundação. A UERN está como parceira porque eles utilizam o teatro para formatura e coisas do tipo. Então, eles são responsáveis, por exemplo, pela segurança. Uma gestão compartilhada, né? A UERN é responsável por 2 contratos, mas, basicamente, a gestão é da Fundação. Só para explicar, teve uma obra, o Lauro Monte ficou muitos anos fechado. Exatamente. Né? Assim, tudo aqui, a gente tenta contextualizar de algum jeito. Isso. Mas o teatro ficou muito tempo fechado, houve uma obra, ele tá repactuado, tá bonito, bem feito, equipamento bom de som, bom de luz, assim, razoavelmente funcionando, né, e tal. E, assim, eu sempre falo, não adianta o teatro estar reformado, não adianta ele ter um som bom, não adianta ele... Se não tem financiamento para as pessoas usarem. Exatamente. Né? Exatamente. A gente sabe que cobrar um ingresso não vai representar a pessoa pagar aquela pauta, se pagar, né? É preciso ter indução, né, amiga? A gente tudo de cultura é na indução que a coisa funciona, né? Então, e só um adendo, vejo com alegria. Foca, Ana, que dentro dessa coisa da formação, por exemplo, uma das questões que a gente está pactuando, que muitas pessoas perguntam, eu mando currículo para quem? Já para lá. Até os cargos de produtores, que eles vão ter produtores de diversas áreas, produtor de audiovisual, produtor de música, vai ser um processo que a gente que vai acontecer no final do ano de formação. As pessoas vão mandar um currículo
para participar de uma formação. E ao final da formação vão ser escolhidas as pessoas Excelente. que vão ficar. Então, no mínimo, você sai com uma formação, Ali, né? uma forma também mais democrática de todo mundo poder se mostrar. Sim. Então, é um processo de formação que começa com a escolha do currículo, depois por alguns dias em Mossoró, vivenciando uma realidade, e a partir disso, né, seleciona as pessoas que vão ajudar a gerir aquilo nas mais diversas searas. Então, a gente também ficou muito feliz, porque eu acredito que é isso. Estou vendo outros espaços ali paquerando com os outros lugares, que a gente pode fazer a mesma coisa. E na conversa com a governadora, ela até colocou, você entendeu? Em estado quebrado, a gente tem que fazer parceria. E, no fundo, é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, que eu Sim. concordo com vocês, e as pessoas entenderem, às vezes, né? Falta comunicação, falta isso, mas eu acho que esse momento de transição, enquanto não é uma secretaria, enquanto não existe as coisas básicas, as equipes básicas, sim. a estrutura básica, a gente tentar fazer a melhor forma possível, até mesmo, e isso é muito importante que tudo está acontecendo, porque na hora que a gente vai sensibilizar os deputados, é dizer, olha, está acontecendo com uma secretária extraordinária, que é uma pessoa. Então... Imagina se tivesse uma secretaria. Exatamente, imagina se com tivesse uma tudo. secretaria. Para dar conta do que está sendo cavado, precisa de uma secretaria. Então, é importante que isso tudo vá acontecendo, porque aí vai também demonstrando na prática, e aí vale salientar que nós somos um dos poucos estados do Brasil que não temos uma secretaria, não única, em alguns lugares é fundação ainda, então a própria vida já mostra a necessidade. Mas é importante também que essas outras ações vão colocando na prática que se uma andorinha faz verão, avalie eu não sei qual coletivo Vixe, agora pegou. o coletivo de produtores culturais, um coletivo de produtores culturais e de pessoas fazendo isso, sabe? Então, acho que é por aí. É isso. Amiga, muito obrigado. Agradecemos demais. Obrigada pelo tempo. A gente Sim. sabe que é corrido. Da sua rave aí de ser secretária extraordinária. A gente... O Podástico Podcast tem essa característica de ser um lugar de fala também, um espaço onde a gente pode chamar as pessoas aqui para elas conversarem, explicarem. A gente, por sorte, tem uma relação de amizade secretaria de muitos anos. Muito. E isso... Os cabelos eram todos pretos. Né? Era ruivo, né? Você gostava de cabelo ruivo. Mas a gente vê você nesse lugar, dá um misto de orgulho com cuidado também, né? A gente pensa assim, nossa, a gente insistiu para mais de lá precisamos também. protegê-la. Mas a gente também não pode abandonar os nossos guerreiros à Isso. própria sorte. Exato. E isso, para encerrar o meu lado aqui, também serve para a parte importante do PT, que está no governo do RN, pode não estar na próxima eleição, mas isso serve para todos. Estamos aqui nesse lugar agora, em que a cultura é parte relevante do diálogo para se eleger de muitos candidatos mais à esquerda. Sim. E isso precisa ser refletido na hora que essas pessoas são eleitas. Estou falando de Natália Bonavides, Isolda, Brisa, Fátima, Mineiro, Francisco do PT, Diva Neide. E eu estou falando do PT, mas podia ser outros partidos também. Sim. Em que, possivelmente, sei lá, educação seria essa prioridade. E essa pessoa teria que... Educação, no caso da cultura, é isso. Faz parte dessa narração. Essas pessoas se elegeram parte dessa narração de que a cultura importa. A cultura importa muito. A gente sentiu isso na pele na pandemia. E que bom que você está nesse lugar, que você aceitou esse lugar, mas sabendo que a gente tem responsabilidades coletivas de deixar você também num lugar de conforto também, para poder fazer a parada. Então fica assim, ao mesmo tempo que eu fico A gente feliz, vai lhe aperrear, tem- mas com tem- carinho. Tem cuidado também. É sobre Porque isso, somos família nós, é desse somos jeito, nós, né? né? Quantos nãos e quantas cobranças a gente tem de quem a gente cuida. Porque cuidar não é só... E não é sobre bater palma, Sim. né? Não é sobre isso. E nem é esse papel aqui. É apoio, mas Apoio crítico, é um né? apoio Assim, crítico, é exatamente. isso. É um apoio querendo que a coisa seja, Sim. que aconteça, mas também entendendo que existem todos esses trâmites, esses ritos. Sim. E a gente tá junto nessa. Obrigado, viu, amiga?
Eu que agradecer a vocês pela escuta, quem está aí acompanhando a gente também por esse momento de conhecer mais um pouco desse processo, porque é lembrar que atrás dos gestores existem pessoas. E aí dentro de mim, do meu currículo e o que eu trazia, eu imaginava que ao chegar, menina, é só fazer isso, a gente planeja assim, então a gente vai vendo que o rito não é dessa forma, o processo não é dessa forma, mas obviamente algo tem que acontecer a todo momento, né? Tem que acontecer. Tem sido um ritmo insano, a gente falou em campanha, eu coloco que desde fevereiro eu estou numa campanha política, então é uma loucura das horas que a gente trabalha, do tempo que se faz, mas eu tenho certeza que o que a gente está fazendo aqui, e várias outras pessoas que estão do outro lado, é um alicerce e a gente vem construindo isso de forma conjunta. Então, agradeço todo mundo pela paciência acima de qualquer coisa, porque eu acho que isso tem que ser feito pactuado. E aí eu acho que com calma a gente vai seguindo o caminho, com calma a gente vai vendo uma direção, porque eu entendo também que quando a gente faz algo com muita rapidez sem estar alicerçado, isso cai, e é algo que eu tenho conversado bastante com a governadora sobre a gente ter os passos firmes e agradecer também quem deu a oportunidade de estar aqui, porque eu acho importante como mulher, como professora. Caiu todo o meu romantismo do que é política pública, eu não volto para a sala de aula a mesma forma com que eu saí. Então, no mínimo, isso está contribuindo para que eu seja uma professora com outro nível de conhecimento. E fora isso, tô aprendendo mais e entendendo toda essa diversidade da cultura do Rio Grande do Norte, todas essas camadas de expressões artísticas e de pessoas e de profissionais, de forma que eu espero poder contribuir verdadeiramente para que haja um passo à frente. Eu venho mesmo dessa coisa da espiritualidade, do autoconhecimento, então não estou nem aí para o cargo, porque por todo o nível mesmo, assim, do que eu entendi, do que é a gente nesse sistema, os cargos é uma coisa egóica que, a gente sabe, às vezes, pensa, vocês trabalham com artistas, né? Que máximo. E a gente sabe que são só pessoas, né? Então, é um outro nível, sabe? É um nível de comprometimento, de entender que a gente não vem por acaso nisso e que forma de contribuição você consegue dar. Então, eu espero que isso possa ser honrado, porque é isso que me faz dormir tranquila. A outra metade da noite eu acordo, tem sido uma coisa comum acontecer desde que eu virei gestora, acordar no meio da madrugada. Uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida inteira é ter problema de dormir. Mas eu também nesse entendimento de que a pressão que tenho, as quantidades de coisas que eu tenho que responder, não dá na hora útil mesmo. Então, é normal, é trabalhar essa aceitação de não estar sofrendo porque não conseguiu dormir, e às vezes você conversa, gente, é óbvio, qualquer pessoa que tivesse que responder isso, com esses instrumentos, estaria nisso. Então, é importante ter esse entendimento para não enlouquecer, mas só agradecer mesmo e desejar que a gente possa continuar contribuindo para que o Rio Grande do Norte tenha o merecimento na cultura que precisa ter. Porque a gente está falando em economia, não é a favor. Sim. A gente está falando em tradição, tradição é quem a gente está falando de história. Então, é tanta coisa que envolve a cultura. Exato. Que eu não entendo como tem seres humanos por aí que não colocam a cultura como uma coisa essencial. Também não entendo. Mas gente, questão. É isso. Marilange Brito, gente, muito obrigada, gata. E boa sorte, tamo junto nessa. É isso aí, gente. Esse foi o Podástico de hoje, o Podástico Podcast. E a gente volta a qualquer momento com mais entrevistados, com mais papos e mais blá blá blá. Valeu, abraço. Valeu. Fui. Tchau.